Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com Câmara Debate, falando essa semana sobre recursos hídricos, a água, e hoje especificamente sobre recursos hídricos na área rural. Vamos orientar aí os nossos agricultores, levar informação, conscientização e, logicamente, com pessoas aqui de gabarito para poder trazer informações para a gente. Primeiramente, apresentar aqui, já esteve conosco em outro programa, muito obrigado pela sua presença novamente aqui, a Letícia de Almeida Maestre, que é advogada especialista em defesa em direito ambiental, e faz parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, de poder contribuir. Então, o assunto vai fluir aqui, com certeza você vai contribuir bastante. E aqui, representando o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberlândia, o Adalto Ribeiro Franco, que é engenheiro agrônomo, consultor na área de meio ambiente e é coordenador do Departamento Técnico Agropecuário do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Adalto. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para trazer uma mensagem também aos nossos produtores rurais, que são, na maioria das vezes, como conversamos informalmente aqui antes da nossa entrevista, os produtores são pessoas que eles procuram produzir o máximo no mínimo. Essa é a política aí do agronegócio, é uma tendência de cada vez tentar produzir mais em áreas menores, mas temos que produzir com sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela é da área econômica, da área ambiental, principalmente, porque nossos recursos naturais, eles são finitos, e acontece que o produtor, às vezes, ele usa mal esses recursos, não por questões intencionais, mas por falta, às vezes, de conhecimento e de orientação técnica. Bom, e a gente aproveita esse espaço aqui, esse canal, né, esse programa, com a sua presença e a presença da Letícia também, justamente para levar o máximo de informação que a gente conseguir nessa hora. E começar aqui pelo Adalto. A gente sabe que a agricultura é uma atividade que consome muita água, né? Acho que cerca de 70% da água consumida, ela vai para a agricultura. Sim. Não é? E tem-se buscado novas formas, como o senhor mesmo disse, de produzir mais com menos, utilização de menos água para produzir mais. Como que está hoje a realidade? Olha, é uma situação muito interessante, Fernando, e a doutora Letícia está aqui para nos apoiar aí nessa colocação que estamos fazendo. 0,6% da água do mundo é potável. Então, desse, quase 98% não é utilizada. Então, você veja bem que os nossos recursos são finitos, porque existem muitas águas profundas, águas em geleira, essa situação de água doce, que ela não é aproveitada. E dessa água doce, que consumida no mundo, você disse já, e é um dado estatístico, 70% dessa água é consumida na agricultura. Mas nós temos que procurar cada vez melhorar mais nossos equipamentos. Você veja bem, às vezes utiliza-se muita água para uma determinada cultura sem que haja necessidade para o desenvolvimento dela, para que ela produza o seu máximo. Porque são equipamentos desregulados, equipamentos mal dimensionados. Então, são essas questões técnicas que os produtores rurais têm que estar atentos. Por quê? A outorga que ele possui, ele deverá economizar, porque nós estamos na época agora de economia de água. Nós tivemos esse último ano aí, um ano catastrófico com relação à questão de questão pluviométrica. Muita escassez de água.
Nós estamos tendo aí dificuldades, inclusive de renovações de outorgas, áreas declaradas de conflito, porque essas áreas são muitos querendo pouca água. Então, é necessário que sejamos o mais profissional possível na utilização desse recurso, porque esse recurso ele está cada vez mais escasso para as nossas produções. E a demanda mundial por alimentos é sempre maior. A gente sabe que o uso da água para o alimento tem que ser uma água limpa, enfim. O uso da água reciclada, por exemplo, né, uma reutilização da água pode interferir na qualidade do produto final ali da cultura? Nós temos... No meio rural, normalmente as águas são de boa qualidade, mas existem contaminações aí de muitas pessoas que usam águas profundas, que elas já temos muitos lençóis freáticos com contaminação. É importante que cada um zele por essa riqueza que nós temos no Brasil, porque nós desperdiçamos, o desperdício de água no Brasil é muito grande. Principalmente nessas, como já mencionei antes, em métodos mal utilizados, equipamentos desregulados, etc. E que o nosso consumo é muito alto, sem haver necessidade desse consumo ser tão alto para determinada exigência daquela cultura. E hoje a tecnologia está na porta do produtor, né? Existem eventos, enfim, ele tem acesso a essa tecnologia para poder melhorar isso. Hoje nós temos, não me canso de falar sobre essa situação, nós temos a Embrapa, que é uma empresa que cada vez mais está colocando à disposição do produtor tecnologias com sementes melhoradas, com emprego de tecnologias que vão cada vez melhorar mais a produção e a produtividade. Mas os produtores hoje sentem na pele o custo de produção. E falando sobre o custo de produção, nós temos aqui a bacia do Comitê de Bacia do Rio Araguari. Muitos produtores já estão fazendo pagamento pelo uso da água. O estado todo ele é dividido em comitês de bacias hidrográficas, se não me engano são 18, e já está sendo no Rio das Velhas, aqui em Araguari, e outros já estão sendo implantados também, a cobrança do uso da água. Isso vai trazer um benefício na economia desse poderoso insumo, entre aspas, né, da produção agropecuária. Em torno de 1.500 produtores rurais aqui já estão com esse pagamento de uso da água, pelo consumo. Ou seja, acima de 1 litro por segundo, 86.400 litros de água, 84.600 litros de água por dia, você já faz o pagamento disso. Ou mais, água profunda, acima de 10 metros cúbicos de água por dia. Bom, além dos termos legais, tem que mexer no bolso para poder conscientizar. É assim que funciona. Exatamente. A própria Constituição traz o recurso hídrico água como um bem econômico. Então, a cobrança ela é legal. E o que o Adalto muito bem informou com relação aos comitês de bacia, nós temos as agências de bacias que são responsáveis pela captação desse pagamento, não só dos produtores rurais, mas as companhias de água. Por exemplo, o DEMAI, ele paga mais de 2 milhões por ano para os comitês de bacia, que esse dinheiro ele retorna para, de alguma forma, melhorar a condição dos recursos hídricos aí da própria bacia hidrográfica, da qual ele está usando. Exatamente. Então é uma forma, vamos dizer, meio que forçada de fazer uma poupança para o futuro. Aí. É uma forma de minimizar, né? Minimizar o dano provocado. Mas a questão ela é até mais complexa, porque não é economizar. É necessário que a própria gestão pública da água ela seja eficaz. Porque a gente tem a nossa lei de política nacional de recursos hídricos, que é de 97. Se a gente pensar que o Código de Águas é de 34, 34 para 97 foi muito tempo
para poder Pra aprimorar. atualizar, né? Sim, sim. Apesar de que de 97 para cá já necessita até uma atualização, né? E aplicar o que existe. Tem muita coisa que não é Que aplicada não ainda. foi aplicado. Tem muita coisa que precisa ser atualizada, porque a política nacional, ela instituiu também um sistema nacional de recursos hídricos, que deveria ser feito um plano para até a qualidade desses produtores, no sentido de quantificar e qualificar essa água. Porque hoje a gente não sabe que água que é de boa qualidade, que água que não é, e muito custo cai no bolso do produtor, que o poder público deveria fazer. Cai no bolso e reflete na qualidade do alimento que todos nós consumimos. É o cidadão, né? que paga. A gente de acaba uma forma ou pagando. de outra. Nós estamos incluídos aí nesse público. Agora, em termos legais, os produtores estão, você da Comissão de Meio Ambiente da OAB, os produtores eles estão preocupados com isso? Ou estão visando só o lucro? Não, porque é o objetivo dele, assim, essa preocupação? Não existe lucro sem a preocupação com o meio ambiente, com a água, porque se acabar, como que eles vão continuar produzindo? O produtor, ele não quer destruir o meio ambiente, que a gente não tem como pensar em água sem pensar na proteção do meio ambiente. A própria questão das áreas de preservação permanente, principalmente nas nascentes, elas são essenciais para a proteção da água, né, para a preservação do recurso hídrico. Falta muita informação, a questão da informação, do acesso à informação, ele é bem escasso e falta participação. O Adalto, ele é bem ativo nos comitês, nos conselhos, mas o produtor, ele participa pouco. Eu imagino que o produtor, ele é mais ligado ao sindicato, que tem esse papel de informação, de auxílio, mas ele tinha que participar na decisão, nos comitês decide-se pelas outorgas, questão da cobrança. O ano passado foi decidido a aplicação do dinheiro, foi feito um plano plurianual para a aplicação do dinheiro dessa cobrança. E o produtor tinha que estar lá também para cobrar, aqui está precisando de aplicação, eu estou pagando, vamos arrumar, vamos melhorar essa área. Enfim, precisa dessa participação. Você acha que tá pouco? Pouco. O produtor está não só do produtor, mas da população em geral. Sei. Poucas pessoas, se perguntar na rua, sabem o que é um comitê de bacia e qual é o papel de um comitê de bacia. Que existe um plano de gerenciamento de recursos hídricos. Poucas pessoas sabem disso. E o sindicato está pegando no laço esses produtores aí para poder levar a informação. Fernando, como a doutora Letícia colocou, a nossa missão dentro do sindicato, de orientação aos produtores, nós temos um veículo importantíssimo, que é essa revista aqui, a revista do Camaru, essa revista do Sindicato Rural de Uberlândia. Pedir para o Paulo só focar aqui enquanto o senhor fala. Isso. Essa revista é um órgão que é muito bem conduzido aí pelos profissionais. Você veja pelo layout da revista, que é uma revista de boa qualidade. E nós procuramos todos os meses colocar alguns artigos nessa revista de orientação aos produtores. Essa do mês de outubro aqui, ela traz um artigo sobre a água. Interessante, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Então, eu vou até deixar um exemplar com você. Obrigado. Para que haja, certamente, uma maior divulgação. Nós divulgamos essa revista para todos os nossos associados. E também ela fica disponível no site do nosso sindicato. E, frequentemente, pessoas do estado todo me ligam pedindo informações a respeito dos temas que nós tratamos aí. Todos os meses nós escrevemos um artigo técnico, tanto o departamento técnico como o departamento jurídico coloca aí matérias de interesse do produtor rural. A cada mês nós escolhemos um tema para isso. Há pouco tempo atrás colocamos
também a respeito do novo Código Florestal, respeito do CAR, respeito do Programa de Regularização Ambiental, que depois, se você também nos permitir, claro, nós podemos falar um pouco sobre essa situação do novo Código Florestal, para que os produtores tenham, e a população também tenha conhecimento do que está em vigor da legislação, que a doutora Letícia pode muito bem nos orientar aqui a respeito. Mas é importantíssimo esse órgão de divulgação. E nós, além disso, promovemos sempre no Sindicato Rural, nós promovemos encontros para questões de tecnologia, questões ambientais, questões econômicas da atividade, todos esses temas importantes para o produtor. Hoje mesmo, nesse momento, estamos com uma atividade lá no Sindicato Rural sobre a Soja Plus, que infelizmente, com coincidência de horário, eu não posso estar lá, mas é um prazer estar aqui para divulgar alguma coisa do sindicato para os nossos telespectadores. Bom, a gente vai falar então sobre, como o senhor bem suscitou aí, a questão do Código Florestal, até mesmo para orientar em relação às atualizações de legislação, enfim, mas a gente vai chamar um intervalo e no segundo bloco a gente começa então com a doutora Letícia e o senhor levando essa informação sobre o novo código e o que o produtor merece saber e deve saber sobre ele. E nós vamos para um rápido intervalo, o Câmara Debate volta já já. Não saia daí. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia, um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, falando sobre recursos hídricos durante essa semana e hoje especialmente falando sobre recursos hídricos na área rural. E aqui representando o Sindicato dos Produtores Rurais, coordenador do Departamento Técnico Agropecuário da instituição, Adalto Ribeiro Franco, e a Letícia, que é advogada especialista em Direito Ambiental e representando a Comissão de Meio Ambiente da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a Letícia Maestre. Já agradecendo novamente a presença de vocês aqui. E o Adalto, aqui no finalzinho do primeiro bloco, ele sugeriu que a gente fale um pouco sobre o Código Florestal, informações importantes, atualizadas aí para o nosso produtor. Mas antes disso, só destacando aqui a capa e a matéria de capa dessa revista, que fala: estiagem gera prejuízos ao campo, não é? E agricultores e pecuaristas sofrendo com a falta de chuvas nos últimos meses do ano, praticamente o ano de 2014 inteiro, né, sem chuvas. Isso gerou uma certa criatividade no produtor, ele teve que dar um jeitinho ali. Normalmente a crise ele gera
formas diferentes de tratar, né? E o produtor, ele teve uma criatividade assim que merece um destaque? Nós mencionamos aqui, Fernando, no início, a questão da Embrapa. Nós temos aí uma situação criada por essa estiagem, porque houve um atraso, inclusive, no período de chuvas agora nessa nova safra 2014-2015. Isso vai refletir o atraso no plantio, devido à falta de umidade no solo, ele vai acontecer lá na nossa chamada safrinha, porque é a segunda safra que normalmente se planta na região, porque normalmente aqui planta-se em outubro. Isso já aconteceu agora em novembro e até agora, às vezes, alguns produtores ainda não terminaram o seu plantio. E isso, como a cultura tem, mais agora são as culturas de soja e de milho, elas são culturas que têm um determinado período para sua maturação, frutificação e maturação. A Embrapa entra nessa história na seguinte condição: ela produzir sementes que sejam de ciclo mais curto. Por quê? Com o atraso nas chuvas, você planta agora uma cultura de ciclo mais curto, que ela não atrapalhe a janela, que é o segundo plantio. Então, vamos torcer para que as condições de umidade, de chuva, elas se prorroguem durante o início de 2015, para não atrapalhar essa segunda safra que a gente costuma normalmente chamar de safrinha. E utilizando essas novas, por isso as variedades, principalmente de soja, agora elas estão sendo utilizadas mais as variedades precoces, para que não atrase o plantio da segunda safra. Então, esse problema da estiagem aconteceu, os nossos reservatórios aí, os nossos recursos hídricos, muitos produtores rurais tiveram dificuldade aqui no Triângulo Mineiro, em toda Minas Gerais, no Brasil todo, mas aqui especificamente, porque nós não estamos acostumados a esse tipo de falta, normalidade climática. E isso foi muito marcante durante esse ano de 2014. Tivemos aí perdas desde o início do ano por falta de chuvas, e muita gente, até para abastecimento humano e mesmo a dessedentação de animais, foram prejudicados por falta de água, que muitos cursos d'água secaram. E as pessoas tiveram até que deslocar animais, sem contar que as chamadas culturas intermediárias, elas sofreram bastante com essa falta de chuvas nesse período aí desse ano agrícola. Bom, é só passar aqui o e-mail do Sindicato Rural, é www.camaru.org.br, que é o site, desculpe, não é o e-mail, é www.camaru.org.br, pois o Adalto aqui no primeiro bloco, ele diz que oferece informações do sindicato através do site também. Então você agora conhece o site. Letícia, assunto agora é Código Florestal, novidades. No seu ponto de vista, tratando-se de água, o que você acha que o produtor merece, deve saber e, obviamente, colocar em prática? O novo Código Florestal, a novidade dele é relacionada à questão de florestas mesmo, né? Ele mantém a proteção das águas, mas essencial para o produtor é a necessidade da outorga. Qualquer captação, qualquer uso de água que ele for fazer, desvio, ele precisa pedir essa outorga. Mesmo que essa outorga seja insignificante, que ele vai receber uma declaração de que o valor a quantidade de água que ele vai utilizar é insignificante, mas ele precisa dessa declaração do órgão oficial, que é o IGAM, a título estadual, né, em Minas é o IGAM. E que é esse documento que vai dar poderes para ele utilizar essa água. Como o Adalto frisou no bloco anterior, que tem produtor até que está perdendo essa outorga por causa dessa falta de água, porque a lei, ela
ela determina esses usos múltiplos da água, esse acesso à água, mas a água ela está interligada ao direito à vida. E a prioridade, no caso da sua escassez, é para consumo humano e para dessedentação de animais. Então, se faltar água, o primeiro que vai ser cortado é o produtor. O próprio produtor, então tem que ter um cuidado especial nessa questão. Exatamente, então ele tem que cuidar aí na proteção das áreas de preservação permanente que o Código Florestal traz, ele tem que se inscrever no CAR, hoje nós já temos o CAR estadual, está meio complicado, o sistema está caminhando, mas se inscreva, faz... CAR? Isso, o Cadastro Ambiental Rural, ele já está em funcionamento, tem que fazer a questão da reserva, hoje melhorou muito para o produtor, a questão da reserva legal, então não deixa de instituir a reserva, de se inscrever no CAR, é isso que vai regularizar a propriedade, a identidade da propriedade é esse registro. E, consequentemente, a água vai estar englobada nesse sistema legal, porque o sistema de meio ambiente, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele é acoplado com o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Então, se está em conformidade com o CAR, com o Código Florestal, consequentemente está protegendo também a água. É um mecanismo de fiscalização. Sim, de controle. E de controle e atualizar, né? Às vezes também a propriedade, ele compra uma outra área do vizinho e tem que atualizar essas áreas de APP de acordo com o tamanho da terra, enfim, né? Ficar atento a isso aí. Algo mais? A respeito, nós até alongamos um pouco a respeito da questão dos recursos hídricos, porque os recursos hídricos são tão importantes que nós podemos ficar aqui, talvez, o dia todo falando sobre isso e o assunto não se esgota. Mas, com relação ao Código Florestal, ficou aí durante muitos anos tramitando esse assunto no Congresso Nacional e, por fim, agora em 2013, né, foi aprovado o novo Código Florestal. E esse Código Florestal, como a doutora Letícia já mencionou, ele instituiu o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é a porta de entrada para a regularização de todas as atividades da sua propriedade. Como ela mencionou com muita propriedade, é realmente a identidade do imóvel rural. Todos os produtores rurais são obrigados a fazer o cadastramento. Esse cadastramento, em rápidas palavras, até eu gostaria de colocar aqui uma proposta de fazermos aí uma nova rodada de conversa para tratar especificamente desse assunto também, porque ele é muito interessante, em outra oportunidade, se for o caso. Esse Código Florestal, ele instituiu o CAR. Através do CAR, as informações são passadas eletronicamente, existe o sistema de cadastro ambiental rural, que é o sistema nacional, e cada estado da federação possui o seu CAR, o seu sistema. Então você informa todas as condições da propriedade, como as APPs, as áreas com vegetação nativa, etc., e os limites da propriedade. Através disso, o próprio sistema já entende quais são as áreas de preservação que você possui na propriedade. Como a Letícia falou aqui no início, houve um ganho para o produtor da seguinte situação: quem não possui reserva legal averbada com áreas acima de 4 módulos fiscais, que são obrigados a fazer, a obrigatoriedade de fazer a reserva legal, ele pode utilizar as áreas de preservação permanente que estejam preservadas. As áreas que estão intactas, que estão bem conservadas. Aí ele utiliza essa área para somatória da área de reserva legal, se ele não possuir vegetação nativa suficiente para tal. É um ganho que houve dos produtores. Por quê? De toda maneira ele teria que preservar as áreas ao longo dos cursos d'água,
áreas de declive, etc., que são consideradas áreas de preservação permanente. E quando ocorre o sistema entender que aquela situação ali não é a situação ideal, você é obrigado a migrar para o programa de regularização ambiental, que ele está sendo instituído, ainda ele não está. Ainda alguns estados estão começando, né, doutora Letícia? Mas a maioria ainda não possui o instrumento de promover essa regularização. Essa regularização ela é feita através de um termo de compromisso do produtor, se colocando à disposição dos órgãos ambientais para atender a legislação vigente. É muito interessante essa colocação, isso também é motivo de assunto aqui da revista, que nós sempre fazemos essa descrição para o produtor, o passo a passo, como ele tem que se comportar para atender a legislação. E aí, nós sempre dizemos o seguinte, que você antecipar e você se precaver é melhor que você remediar. Em tudo na vida, praticamente. Não queira ter o Ministério Público na sua cola. No seu calcanhar, te notificando, promovendo aí alguns inquéritos e transformando depois numa ação civil pública, que eu sou engenheiro, ela é advogada, ela sabe muito melhor que eu. Mas a gente vê tanto isso acontecer que nós trabalhamos muito na prevenção e menos na cura. Mas acontece isso por falta de informação ou porque o produtor está preocupado com o lucro? Muitos até, Fernando, muitos até deixaram acontecer a situação por falta de uma legislação que fosse compatível com a atividade. Nós tínhamos 4.000, sei lá, decretos, atos, leis, que o produtor não sabia o que seguir. Agora nós temos um norte. Esse norte se chama o novo Código Florestal. Apesar que muitos ainda queiram discuti-lo, mas é uma lei federal vigente e, se ela está aí, é para ser cumprida. Não está aqui, nós não estamos aqui para discutir legislação, estamos aqui para cumpri-la. Esse é o dever do cidadão. E o produtor rural quer cumprir, mas ele não tinha instrumento. Porque ele ia a um determinado órgão ambiental, ele tinha uma informação, dentro do próprio órgão existia divergências entre técnicos. A doutora Letícia acompanha isso aí muito mais que a gente, mas ela sabe disso com certeza. É uma pena que aqui não esteja alguém da parte das empresas aí, dos órgãos ambientais, para que a gente pudesse discutir sobre isso. Mas hoje eles mesmos, felizmente, entendem que nós temos uma legislação em vigor. Isso é ótimo. E que deve ser cumprida. E que deve ser cumprida. O produtor, também, um dos ganhos do novo Código Florestal, que através do CAR, aquele que não está regular, ele tem um tempo para se adequar. E isso é muito importante. Porque na atividade rural, tudo acontece com mais vagar do que na cidade. Na cidade é tudo mais rápido, no campo é diferente. Só quem tem a vivência do campo sabe o quanto é difícil, às vezes, você fazer uma adequação. É muita burocracia e na prática ali fica um pouco complicado na fazenda. Mas realmente hoje... A logística também. É muito difícil. Mas hoje, felizmente, nós temos um norte. E isso é que é o importante. É positivo. Os produtores, é positivo nessa situação. Se ela é boa ou ruim, não estou aqui para discutir. Para discutir. Nós temos um norte. Né? Então, isso aí é importante para os produtores. A maioria já está se adequando. Nós temos um grande número de pessoas já com CAR já pronto, sabe, Letícia? Nós estamos orientando os produtores a respeito disso e a procura é grande. Todos querem se adequar. O sistema, às vezes, é falho, né?
O SICAR não é uma gracinha que está todo dia disponível. Às vezes tem dia que ele não funciona. Como no Brasil, às vezes muitas coisas acontecem assim. Uhum. E na prática, o produtor faz como? Entra na internet, se cadastra, ou precisa de um especialista ali para poder levar a informação de acordo? Ele precisa de alguém, porque precisa fazer o levantamento topográfico da área. Para fazer a regularização, o ideal é procurar quem entende, um engenheiro agrônomo, alguém da área. É bom estar amparado por um profissional para não fazer de maneira... Se inscrever no sistema não é complicado. A documentação para munir esse sistema é que precisa de um técnico responsável, precisa de uma ART, uma anotação de responsabilidade. Do engenheiro agrônomo, enfim. Sim, precisa... O engenheiro agrônomo, inclusive presta consultoria também, né? Nós sempre orientamos os produtores a tomar muito cuidado com o que ele vai declarar, porque existe uma indicação que todos poderão ter acesso ao programa, que é fácil preencher e tudo. Nós alertamos sempre no Sindicato Rural. Você pode responder civil e criminalmente pelas informações que você colocar. E se você colocar as informações erradas, você vai migrar para o programa de regularização ambiental que eu falei antes. E aí você vai contar na sua propriedade com a vistoria dos órgãos ambientais e você vai talvez com essa informação errada, você vai trazer uma série de problemas para você. Com certeza. Bom, Câmara Debate hoje falando sobre recursos hídricos na área rural e a gente vai para um breve intervalo e no terceiro bloco a gente fala mais sobre esse tema. Não saia daí, voltamos já já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Estamos de volta à Câmara Debate hoje falando sobre recursos hídricos na área rural, último bloco, e aqui com Adalto Ribeiro Franco, Sindicato dos Produtores Rurais de Uberlândia, Letícia Maestre, representando a Comissão de Meio Ambiente da OAB, e para os dois aqui, de que maneira que vocês avaliam a questão dos incentivos, né? Existe o PSA, que é o pagamento de serviços ambientais, que é um retorno aí de um dinheiro que é dado ao produtor. O senhor explicasse melhor sobre isso. E o Bolsa Verde, sim, que é do Estado de Minas Gerais também. De que maneira que funciona isso e se isso tem algum retorno positivo, se incentiva mesmo e o produtor está interessado nisso? Sim, desde a elaboração do novo Código Florestal, nas sugestões, o Sindicato Rural de Uberlândia, através do nosso departamento, enviou aos nossos deputados, aos relatores da matéria, uma proposta que isso constasse no novo Código Florestal.
o incentivo ao pagamento por serviços ambientais. Porque você veja bem, não é uma situação que a pessoa que zela pelo recurso hídrico, principalmente, ela não receba por isso. Nós temos aqui um projeto interessante, que é o projeto Buriti, aqui do Bom Jardim, que é um manancial que abastece uma parte da cidade de Uberlândia. E aí existe esse projeto do projeto Buriti, que ele está promovendo o cercamento dessas APPs. Isso é muito interessante, mas é interessante também que o produtor receba por área, por quantidade de água que ele está fornecendo de boa qualidade para a sociedade. Porque existe aí muitas pessoas que não zelam dos recursos hídricos. Aquele que está zelando é interessante que ele receba por isso. Ele tem um incentivo, né? Nós temos Nova York, por exemplo, o produtor lá, ele recebe muito mais pelo que ele está zelando daquela água que vai abastecer a cidade do que das atividades agropecuárias dele. Então, a gente espera que essa questão da legislação ela seja cumprida dentro de um certo período de tempo curto, para que o produtor tenha mais incentivo nisso. Você mencionou o Bolsa Verde em Minas Gerais. É um programa interessante, porque quem está preservando a vegetação nativa, ele recebe em torno de R$200 por hectare por ano. Para as regiões longínquas, como lá as regiões lá do Nordeste, do Norte de Minas, muitas pessoas recebem isso, e qualquer outra atividade ele não teria esse dinheiro, essa lucratividade por hectare, como a de preservação. Então nós temos que pensar também na produção, na produtividade, mas lembrar também que uma árvore em pé, ela deve valer mais do que uma árvore abatida. Com certeza. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar na preservação. Agora, o que interessa também muito para o produtor é o dinheiro que ele está colocando no bolso. Ele tem aquela atividade. Se você tem um comércio na cidade, você quer ter lucro na sua atividade. E o produtor também é da mesma maneira. Agora, vamos incentivar que ele preserve os recursos ambientais, porque os recursos ambientais é o solo, o ar, a água, que são situações que devem ser preservadas para que a coletividade usufrua disso. Então, é uma situação que consta hoje no novo Código Florestal o pagamento por serviços ambientais. E foi uma das sugestões que nós fizemos naquela oportunidade. E, felizmente, hoje é uma lei. E, nesse caso, tem que ter um cadastro e tudo para poder receber isso, né? Não é simplesmente assim. Regularizar, Tem né? que estar regularizado. Sim, sim. Licenciamento em dia. Sim, o licenciamento é essencial para qualquer atividade. Mesmo que a atividade seja classificada como não passível de licenciamento, ele precisa dessa declaração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E aqui em Uberlândia nós temos uma superintendência que é responsável pela emissão desse licenciamento, das autorizações ambientais de funcionamento. Então, é importante regularizar toda a questão ambiental, seja no CAR, o licenciamento ambiental, o alvará na prefeitura, para poder estar em dia aí com a sua atividade. Para se beneficiar disso também, né? Sim, sim. De toda forma, parece que mexer no bolso é que faz a coisa acontecer, né? Então, ou é uma multa ou é um benefício, né? A questão ambiental, ela tem que modificar a consciência, né? Modificar a cultura. Você está mexendo com a cultura de uma população que não está acostumada a pensar que não pode jogar um papel no lixo, que isso vai prejudicar a própria água. Então, deve sim dar alguns incentivos para o próprio produtor, que ele quer a área dele sem vegetação, mas dizer para ele, se manter o cerrado ali e você fizer uma produção sustentável de alguma forma nessa reserva, você vai ter um incentivo daqui. Então, todo mundo ganha, o meio ambiente ganha, a população ganha, o produtor ganha. O poder público ele tem essa responsabilidade social de incentivar, de conscientizar o produtor a manter esse bem ambiental. Bom, Adalto, falando do projeto Buriti em si,
queria que você orientasse aí o nosso produtor que está nos assistindo em relação a esse projeto, porque os técnicos do projeto, eles têm uma certa dificuldade de entrar na propriedade, abrir a porteira. Não, peraí, quem manda na minha fazenda sou eu. Eles enfrentam muito, é uma reclamação que eles fazem em relação ao produtor. E parece que está com medo, mas não é bem assim, né? É algo bom, é benéfico. Que orientação que você dá para o produtor nesse sentido? A situação, Fernando, na questão do projeto Buriti aí no Bom Jardim, ela é um pouco diferente, porque é uma APP, que ela é uma vereda. A vereda, ela permaneceu sem nenhuma alteração da lei anterior para essa. Toda aquela região talvez até de covoal, são situações assim de área de solo hidromórfico, que são áreas que são esponjas ali, onde ocorre afloramento do lençol freático. E essas áreas, elas devem ser realmente preservadas. Mas aí entra o pagamento por serviços ambientais. Ele realmente ele vai perder, entre aspas, uma parte da sua propriedade. Mas nós temos que pensar numa vocação diferenciada para esses imóveis, porque tem que existir da parte do governo alguma coisa de pagamento por essa atividade desenvolvida ali, que ele vai deixar de explorar na atividade agropecuária aquela área. Então o produtor dessa região, ele assusta muito pelo tamanho da área que ele está deixando de explorar. Mas aí entra o pagamento, o PSA, como você já mencionou no início. O produtor, ele deve procurar a melhor maneira de adequar dentro do programa, dentro do Bolsa Verde, ou dentro do próprio novo Código Florestal brasileiro, do Código Florestal de Minas, que nós temos aqui a cartilha. É uma cartilha exemplar. E procura orientação para que ele não deixe de ter a lucratividade que ele estava tendo na atividade. Porque senão, ele esperar o desenvolvimento da região para acontecer no turismo, alguma coisa assim dessa natureza, talvez ele não tenha tempo para esperar. Então, é procurar as alternativas possíveis, que são essa questão hoje do pagamento de serviços ambientais e o Bolsa Verde do Estado. E deixar bem claro que o programa Buriti, ele é específico para a nascente e é só a montante de onde tem a captação de água. O produtor, ele não vai ter nenhum gasto com esse programa, muito pelo contrário, ele teria que proteger de alguma forma essa nascente. O município está fazendo para ele, para proteger o manancial que capta água para abastecimento público. E assim, de acordo com a lei, ele não está perdendo a área, porque ele já teria que cercar essa área, ele teria que plantar nessa área, recuperar essa área se ela estiver degradada, se ela não estiver degradada tem que manter. Então, assim, o projeto Buriti, ele é muito bom para o produtor, é bom para a população de Uberlândia que está protegendo a água que vai ser consumida e bom para o produtor também, que dentro da sua propriedade ele vai ter esse benefício aí do município proteger a nascente dele. Do cercamento da área. Sim, de maneira gratuita, né? Agora, Letícia, o que o produtor tem, nós somos frequentemente abordados lá no sindicato a respeito disso, é a área que ele está deixando, porque ele antes explorava e hoje ele não pode explorar devido à condição da legislação, porque é uma vereda. Essa situação tem que ser observada. Como bem observou a Letícia, de toda maneira ele teria que fazer o cercamento da área. Então ele está ganhando ali as mudas, alguma coisa para a regeneração daquela... Investir. E o investimento no fixo, que ele seria a cerca de arame, ele está conseguindo através do programa. É uma coisa interessante aí que o DEMAI encabeçou. E realmente o produtor tem esse ganho. Mas ele tem que pensar na mudança da vocação dessa propriedade. Ela não ser mais uma propriedade de exploração agropecuária. Ele tem que pensar em outra coisa. Talvez num turismo rural, ou através de uma associação, receber por esse recurso hídrico que ele está colocando à disposição da sociedade, etc. Ele procurar uma alternativa viável para
para a propriedade dele. Usar a criatividade para utilizar o recurso ambiental de uma forma sustentável, Sim. que é permitido, a lei permite. Tem uma forma de ganhar dinheiro e proteger o meio ambiente. Ao mesmo tempo. Exatamente. E o senhor falou aí do DEMAI, o Orlando o Orlando Rezende, que é diretor do DEMAI em outro programa aqui, ele citou um ponto que hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque até então o produtor não tinha essa consciência do coletivo, produtividade, produzir, plantar, colher, vender, e usa-se a água de maneira errada, desperdício, enfim. E hoje o que necessita é essa mudança de cultura mesmo, né? De abrir os olhos para o coletivo e ver que o bem da comunidade está acima do negócio em si, né? É difícil isso, mas não é impossível, né? Mas vamos pensar também, Fernando, do lado de cá, do produtor, que ele tem lá uma receita dentro da propriedade dele, ele vive às expensas daquela atividade. De uma hora para outra, ele tem que abdicar ele tem que receber alguma coisa em troca do que ele está fazendo. Porque não é justo que um produtor que trabalhe no sequeiro, que não tenha nenhum recurso na propriedade, ele utilize uma água que o outro está zelando para ele e não está recebendo por isso. É onde nós estamos colocando aqui a questão do pagamento de serviços ambientais, porque a sociedade como um todo, ela tem que... É um processo coletivo realmente, mas que todos têm que entender o valor, inclusive, desse produtor rural que está fazendo esse trabalho para a coletividade. Tem que valorizar esse papel do produtor também, né? Porque senão ele, de uma maneira ou outra, ele está sendo penalizado, entre aspas, né? E para finalizar, outro ponto, senhor, buscar orientação. Sim. Só que busca orientação com um profissional gabaritado. Tem muita gente por aí fazendo coisa errada e o produtor tem que ficar esperto nisso, né? Um exemplo disso que você está falando é a questão do CAR. Até mesmo a questão do CAR. Existem pessoas aí que eu tive a informação, eu não posso aqui provar isso, mas existem lan houses aí fazendo CAR. Isso é um absurdo, uma sem coisa. Sem aquela orientação do profissional e tudo, prestando a informação errada, que vai gerar futuramente aí. As pessoas fazendo através de croquis, porque isso é permitido pela legislação, pelo CAR, mas não é a melhor opção para o indivíduo. O melhor é que ele possua o georreferenciamento, o conhecimento real da sua propriedade, para que ele informe aos órgãos ambientais e ao sistema, porque é um sistema nacional, de âmbito nacional. Ele vai informar, ele vai fazer uma denúncia espontânea da atividade dele. Então, ele não olhar somente a questão de gastar aí talvez um pequeno valor, mas faça a coisa de maneira correta. Em tudo na vida nós devemos fazer de maneira correta. Mas alertar os produtores para essa situação hoje, porque existem muitos aproveitadores aí que estão fazendo a troco de R$20, R$30, faz aí um CAR e a pessoa vai responder depois pelo estrago que fez. Ele informar as coisas, a situação da propriedade dele de maneira errada e que ele vai depois sofrer aí as penalidades cabíveis. Bom, infelizmente o tempo, como o senhor mesmo disse, acaba sendo pouco, por isso que a gente dividiu esse programa em 5 subtemas, e esse é um deles aqui para falar só sobre a área rural, mas em outra oportunidade nós vamos discutir mais detalhes da atividade rural, tratando-se de água, de terra, dos recursos que são oferecidos e, logicamente, levando em consideração a legislação e a parte legal do negócio. E queria muito agradecer a presença de vocês e uma orientação final, uma consideração final de cada convidado aí para o nosso telespectador, agradecendo a Letícia de Almeida Maestre, que é advogada especialista em direito ambiental e da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Então, aqui, muito bem representado pela Letícia. Muito obrigado pela presença aqui, Letícia. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder discutir, informar, aprender com
eu quero deixar o meu contato, meu telefone é 91004027, e-mail contato@leticiamaestre.com.br. E a obrigação de cuidar do meio ambiente, ela é de todos, isso está na Constituição. Então, seja legal, tem forma de ser sustentável e de forma correta, de uma forma que o produtor ganhe, todo mundo ganhe. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. E o Adalto Ribeiro Franco, representando aqui o Sindicato dos Produtores Rurais, engenheiro agrônomo, consultor na área de meio ambiente e coordenador do Departamento Técnico Agropecuário do Camaru, o Sindicato Rural de Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos e, como eu disse, numa outra oportunidade podemos contar com o senhor aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, Fernando, de estarmos aqui falando aos telespectadores aí da TV Câmara. E o Sindicato Rural, mais uma vez, estamos colocando o Sindicato Rural, nosso departamento técnico, tanto o departamento técnico como o departamento jurídico, à disposição da sociedade como um todo, porque não são somente os produtores rurais que são nossos associados. O interessante é que todos os proprietários rurais fossem nossos associados, mas infelizmente isso nós não contamos. Mas nós estamos lá à disposição para atender, aí como nós já mencionamos, mensalmente, através da nossa assessoria de comunicação, fazemos aí a impressão desse informativo, que é essa importante revista do sindicato, que sempre traz matérias muito interessantes a respeito. Mas também posso aqui deixar o nosso contato. Claro. O nosso telefone fixo é 3292-8811, o nosso departamento, nosso e-mail é adaltofranco@srural.agr.br. E, mais uma vez, deixar uma mensagem aos nossos produtores rurais, especialmente, para toda a sociedade, mas especialmente aos nossos produtores rurais, que continuem produzindo nas suas propriedades da maneira sustentável, de uma maneira respeitando o meio ambiente, procurando o máximo de produção, de produtividade por unidade diária. E para isso, se cerque de boas informações. Qualquer dúvida, procure os nossos departamentos, no Sindicato Rural, as nossas orientações, porque juntos, com certeza, vamos sempre aprender mais. Bom, então muito obrigado, Adalto e Letícia. E a você em casa que nos acompanhou, pode contribuir com o programa enviando e-mail para imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui, de volta num próximo programa. Até lá.